Indianápolis, no estado da Indiana, para a nossa convenção anual. I'm here to represent you, our church, and also to connect with new partners. Eu estou aqui para representar você, igreja, e também para conectar com novos parceiros. You know, New England is a mission field, and God has brought out throughout the years some awesome partners for us to do ministry together. Você sabe que a Nova Inglaterra é um campo missionário e Deus tem trazido parceiros para estar servindo juntamente conosco durante todos esses anos. I'm also serving here as the president of all the 400 churches that are located in New England. Eu também estou servindo dessa vez agora como presidente de todas as 400 igrejas que estão localizadas na região da Nova Inglaterra. Pray for me, ore por mim. Pray for to be productive and fruitful this experience here in Indiana. Ore para que seja frutífera, na verdade, que seja realmente que vale a pena a minha estadia aqui em Indiana para que o reino de Deus possa crescer. And enjoy the week. Aproveite a semana. There are our connecting groups. Existem nossos grupos de conexão. So you need to study the Bible and be part of a connect group. Você precisa de estudar a Bíblia e fazer parte de um grupo de conexão. Pastor Ronaldo is preaching, and I'm sure that he will speak to your heart by the power of God tonight. Eu tenho certeza que o pastor Ronaldo vai pregar e vai falar de Deus, né? Deus vai usá-lo para falar dele, né? De Deus ao seu coração. So I miss you. Sinto muita falta de vocês. I'll be back this week, okay? I'm not staying here. Eu vou voltar essa semana ainda. Não estou ficando aqui, não. But it's a blessing to be with you. É uma bênção demais, mesmo através de vídeo, estar com você nessa noite. Pastor Joelson, Pastor Mark, Pastor Jardir, all this, the team is there for you. Pastor Jardir, Pastor Mark, Pastor Joelson, toda a nossa equipe está aí para atender você. And maybe you're visiting us for the first time. E talvez você esteja nos visitando pela primeira vez. Well, I'm one of the pastors here. Eu sou um dos pastores aqui. And I just want to challenge you to come back next weekend. E eu gostaria de desafiar você a voltar no próximo final de semana. It's Father's Day, é Dia dos Pais, and we're going to have an awesome celebration. Nós vamos ter uma celebração maravilhosa. Well, enjoy the service, por favor. Gente, olha, aproveite o culto. God bless you. Deus abençoe vocês. And I'll see you this week. E vejo vocês ainda essa semana, ok? All right, come on, people. Amém. Good. Amém. It's time to know you better. Agora é hora de conhecermos você melhor. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez e por demais vezes, nós vamos se colocar de pé, toda a igreja, e vamos também nos aproveitar para nos dar aquele abraço do hi-fi tão gostoso e precioso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Estamos felizes por você estar conosco, celebrando a Jesus, celebrando o nome dele, exaltando o nome dele. Somebody give a high five. Com Find certeza somebody você give a pode. high five. Mais Find vezes vai estar somebody give a conosco. high five. Now here we go, here we go, here we go. Come on. Hands up. Clap once. Vamos juntos Hands celebrar a up. Jesus. Clap twice. Vamos Hands up. Clap confraternizar, three celebre a times. vida. All my friends are here, comunhão and I'm gostosa. feeling free. It's about that time to move our hands and feet. There's a dance we do with our whole body. So come on, do the step, slide, clap with me. Come on. Step, slide, clap. 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 That's how you do the step, slide, clap. You see.
você. Clap those hands. Let's hear something. Good news, good news. Vamos ouvir alguma coisa aqui. Boa notícia. Clap 3 times. Boa noite, pessoal, graça e paz. Eu vim aqui para convidar vocês para o próximo sábado. Good evening, everyone. I want to invite all the couples this Saturday. Próximo sábado nós vamos ter um evento especiais para todos os casais da nossa igreja. This Saturday, we're going to have a very special event for the couples. Será em Lancaster, ali está o endereço, vai ser na casa do pastor Lieste. It's going to be in Lancaster at Pastor's house. E o valor é $30 por casal. And the price is going to be $30 per couple. Então invista esse tempo no seu casamento. So invest this time in your marriage. Quantos casados estão aqui? Levanta a mão, faz How assim. many couples are here tonight? Não estou vendo o nome de vocês na lista. I'm not seeing your names on the list. Ok? Então a Silvana, cadê a Silvana? So Silvana, A Silvana está responsável de colocar o seu nome. Então, quando acabar o culto, você procura a Silvana e coloca o seu nome e eu te espero sábado. so if your name isn't on the list yet, please find Silvana and so she can write your name down, and we're going to be waiting for you there. Ok, prepare o vestido florido, a blusa florida e vamos nos divertir. Prepare your floral stuff because it's going to be a luau. Yes. Obrigada. Okay, folks, good evening. Boa tarde. Let me get my going. We're in Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Provérbios capítulo 3. Some verses we should remember constantly. Tem alguns versos que nós deveríamos sempre lembrar. One of the key passages in the Bible for the Christian life. Umas passagens que nos ensinam a viver uma vida cristã. Proverbs chapter 3, Provérbios capítulo 3, 5 through 11. 5 a 11. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you the path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. He will have healing to your body and strength to your bones. Honor the Lord with your wealth, the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and vats with overflowing good wine. My child, do not reject the Lord's discipline, and don't be upset when He corrects you, for the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child whom He delights. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Where does the love of God show up in these verses? Aonde é que o amor de Deus aparece nesses versos? Trust in the Lord with all your heart, Segue o Senhor com todo o seu coração. but the word love is not mentioned there. Mas a palavra amor não está aparecendo em nenhum lugar aqui. Don't be impressed with your own wisdom, Não seja impressionado pela sua própria sabedoria, but God's love is not mentioned there. mas a palavra amor de Deus não está mencionada aqui. Honor the Lord with all your wealth, Honra o Senhor com todos os seus recursos, but the love of God is not mentioned there. mas o amor de Deus não está mencionado aqui. For the Lord corrects those He loves. Deus corrige aqueles que Ele ama. Yeah, God loves me when He directs me. God loves me when I find direction from Him. Sim, Deus ama quando Ele dá direção para mim. We think. Nós pensamos. God loves me when I humble my mind before Him. Deus ama quando nós nos humilhamos diante dele. Of course, God loves me when I give, Claro, Deus ama quando nós damos, but God shows His love when He corrects us. mas Deus mostra o seu amor quando Ele nos corrige. Let's remember that. Vamos lembrar disso. Father, I'm going to pray for the offering right now. Father in heaven, Pai no céu, bless
everyone who gives tonight. Abençoa todo mundo que der hoje. Thank you for the opportunity of giving to your house and to your work. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Help us, Lord God, to honor you generously Nos ajuda a honrar-te generosamente and guard our hearts carefully. e guardar o nosso coração com cuidado. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay, young missionaries, come on down. Young missionaries. Come on up. Os pequenos missionários podem vir para frente. And the young ambassadors class. E os embaixadores de Cristo. I would like you to stay up here tonight for this message, Eu gostaria okay? que vocês ficassem aqui em cima para ouvir essa mensagem hoje. Talk Amém? to Pastor Ronaldo, and I think this will be a good message O for pastor, the young ambassadors, okay? So just please stay up here. pastor Ronaldo preparou uma ótima mensagem que serviria para os embaixadores de Cristo. And what are we going to do with all these kids? What are we going to do with all these kids? E o que nós vamos fazer com todas essas crianças? We're going to give them to God. Nós vamos dar eles a Deus. Father in heaven, Pai no céu, we take a moment Pai, nós tomamos esse momento and give the future of the world to you. e nós entregamos o futuro do mundo para Ti. What an important thing this is, Que momento importante isso é, to have all these young people de ter todas essas crianças here in your house aqui na tua casa, with the awesome opportunity com uma oportunidade incrível of affecting the future for generations. de efeitar o futuro por gerações. Lord God, if you put your spirit anywhere tonight, Pai, eles poderiam estar em qualquer outro lugar hoje à noite. put it in the mouths of the teachers of these youths. Put it in the mouth of the teachers of these youths E coloca na boca dos professores dessa geração, so that you may be glorified. que o Senhor possa glorificar. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay, and off they go. Ok, podem ir. What a beautiful group. Que grupo lindo. A lot of churches in this area, Tem várias igrejas nessa área. older and richer than this, Igrejas bem mais velhas que a nossa. don't have that blessing in their church, folks. E não tem essa bênção na igreja deles. You should be proud of your ministries here. Deveria ter muito orgulho desse ministério aqui. I'm introducing, Eu vou estar introduzindo as our speaker tonight, o nosso pregador de hoje à noite, Pastor Ronaldo,
Pastor Ronaldo. He is from São Paulo, Brazil, I understand. Ele é de São Paulo, Brasil, just like me. How many people from São Paulo are here? Quem aqui é de São Paulo? Okay, he's from your old neighborhood, folks, all right? Okay. Followed the Lord's call at 15 years old. Ele seguiu o chamado do Senhor há 15 anos de idade. So what, that's been 15 years now? Então faz mais 15 anos que está seguindo. He's been a pastor in this area. Ele foi pastor nessa região. Lives in Everett now. Mora em Everett. Has come to join us here. E entrou na nossa família. We're happy to have the further influx of God's good servants. E nós temos muita alegria do serviço do Senhor através da vida dele. Come, brother, and share with us. E irmão, você pode vir aqui May God's Spirit be with you also. e compartilhar o que o Senhor tem para falar através de ti. Graça e paz, irmãos. Peace and grace, amen. Eu estou feliz de pregar aqui hoje à noite, I'm very happy to preach here tonight, especialmente porque hoje é dia do pastor. especially because today is the day of the pastor. Então nós queremos já dar os parabéns aos pastores locais So we want to already congratulate the local pastors e também ao nosso pastor Lierte. and also our pastor Lierte. Muito bem, eu sinto feliz e eu realmente vejo que eu estou feliz quando as minhas pernas estão tremendo. Então, realmente estou feliz. I am very happy, and I know I'm very happy when my legs are shaking. So, eu preparei uma mensagem para os irmãos, para a igreja de Deus. So I prepared a message to the brothers and sisters, to the Church of God. It's really in two parts. First part is definitions and second part is lessons. Está separado em duas partes. A primeira parte é em definições e a segunda parte é em lições. I think I'm not going to preach in English. Eu acho que eu não vou pregar em inglês. Yeah. Thank you, Renan. Eu agradeço aqui o Renan pela sua tradução e nós vamos então ver um texto para nós aprendermos um pouco a palavra de Deus. Amém? We'll be reading into a text to learn more about the Word of God. Talvez você não esteja se sentindo bem porque o pastor presidente não está, mas Jesus está aqui. Maybe you're not feeling so good because the pastor, the president, is not here, but Jesus Christ is here. Que ele seja adorado nesta noite. That he may be honored tonight Através dessa mensagem through this message e através da sua vida. and through your life. Nós escolhemos um texto que está em Gálatas, no capítulo 6. Well, we chose a text that's in Galatians chapter 6. E o texto tem aqui alguns versículos, nós vamos ler só o versículo 1, o 9 e o 10 e entramos na mensagem. And there are several verses here, but we'll be focusing on verse 1, 9, 10, and then we'll enter into the message. Muito bem. O texto que está em Gálatas 6, 1, 9 e 10 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E outros textos diz com espírito de mansidão, cuidando-se, porém, para cada um para que também não seja tentado. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. So in Galatians chapter 6, verses 1, 9, and 10, it reads, Brethren, if anyone is caught in sin, you who are spiritual should restore him with meekness. In other verses says, a spirit of meekness. But take care, each one, lest he be tempted either. And in verse 9 it reads, And let us not get tired of doing good, for in due time we will reap, if we do not lose heart. Therefore, while we have the opportunity, let us do good to everyone, especially those in the family of faith. Muito bem. O texto está bem claro, os irmãos entenderam o texto,
nós não precisamos explicar muitas coisas sobre o texto. Very well. I believe the text is very clear. I don't think that we need to explain further the meaning of the text. Mas nós queremos focar na mensagem que fala no texto sobre como lidar com o seu próximo. But we want to focus in the text on how to deal with your neighbor, especialmente com relação aos mais fracos na fé. especially in relation to those who are weaker in faith. Esse tema, lidar com o mais fraco na fé, ele é recorrente nas cartas paulinas. This theme of dealing with those who are weaker in faith is a recurring theme in the Apostle Paul's letters. E para os que conhecem as cartas paulinas, Paulo foi um dos que mais escreveu. Das 21 cartas, ele escreve 13. And for those who know the letters of Paul's, out of the 21 letters written, we know that Paul wrote 13 of them. E o interessante é que Paulo ele começa a apresentar um destaque nessas cartas com relação aos nossos próximos. And we see that in each letter he starts pointing towards our relations with our neighbors. E aqui, nesse destaque, nós começamos a entender nesse contexto, quando ele diz, façamos o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. And here in this context, we see that he's saying we do good, but especially to those who are a family in faith. Ele destaca aí, então, que nós temos próximos mais próximos. He establishes that there are those who are even closer to us than those around us. Então eu começaria dizendo que a nossa família é o nosso ministério principal. So I like to start off by saying that our family is our main ministry. Mas dentre essa família, ele destaca também a família da fé. But within this family, he also establishes the family of faith. Então eu diria que com relação ao trato dessas duas famílias, So I say in relation to how we treat these two families, que nós devamos ajudar aqueles que ainda não estão em um nível de fé suficiente. that we need to help those who are not in a higher level of faith. Eu trouxe uma transparência aí, alguns slides, gostaria de colocar. I brought some slides I would like to put up. Muito bem, os irmãos que se não tem o slide, nós vamos acompanhar aqui sem slide mesmo, seria muito interessante. Nós mandamos para pelo menos 3 pessoas, não é? Então, nós vamos aqui com os irmãos, se não podem acompanhar o slide, enquanto isso eles vão trabalhando lá atrás. Well, apparently we don't have the slides right now. We'll work through it, but we'll continue on without the slides while they work on it. Como eu disse, nós temos 2 partes para discutir, e a primeira é definições, algo que nós temos que definir. So as I said earlier, there are 2 main parts that we'll be discussing here. The first part is definitions. Já que nós falamos que nós temos que cuidar do fraco na fé, Since we already spoke about taking care of those who are weak in faith, nós precisamos explicar quais são esses fracos na fé. we need to explain who are those who are weak in faith. E segundo o texto que Paulo vai escrever na carta aos Romanos, And according to the text that Paul writes the letter to the Romans, nós vemos que ele apresenta pessoas que são legalistas. he presents people who are legalists. Os legalistas, segundo Paulo, são aqueles que não concordam com uma visão da igreja, por exemplo. Legalists, according to Paul, are those who do not agree to a vision of the church, for example. Ou, de repente, eles não concordam com qualquer mudança que a igreja faça, Or they don't agree with any changes that the church does. desde que as coisas estejam segundo o que eles pensam. As long as things are according to how they think, Eles não nos perturbam. they're not bothered. Mas se alguma mudança ocorre na igreja, But if- eles já se incomodam. But if any change happens within the church, they are already bothered. Muito bem, então já pode entrar no primeiro ponto, obrigado. So we can already go into the first point. Thank you. Yeah. Aí está. Então nós temos, primeiro, nessa definição, fica mais fácil para os irmãos acompanharem, e eu aqui facilita a minha mensagem.
Now that we have the slides, it's easier to transmit this message and for everybody to follow along. Porque esses dois primeiros pontos de definição, nós não podemos parar neles e ficar muito tempo. Because we can't stop in these two first points. Muito bem, então como os irmãos podem ver, segundo as cartas paulinas, So as everybody can see, according to the letters from Paul, a primeira pessoa que nós podemos definir como fraco na fé na igreja são os legalistas. the first people that we can define as weak in faith in the church are the legalists. Segunda pessoa que pode ser fraco na fé na igreja são aqueles que estão em pecado. The second type of people that we can say are weak in faith are those who are in sin. Depois nós temos aqueles que são mau exemplo para os de fora. Then we have those who are a bad example for those who are outside. Mas nós temos aqui alguns que nós encontramos até uma quantidade bem considerável dentro da igreja. São aqueles que não conseguem perdoar. And then we find some people that we even find a considerable amount of them within the church. It's those who do not forgive. E nós poderíamos tomar um tempo falando sobre esse tipo de problema, porque traz enfermidade para a própria pessoa. And we could spend some time talking about these types of people because they bring an illness into themselves. Então, de repente, nós pensamos que a pessoa que está em pecado é pior do que aquela que não perdoa. But then we start thinking that those who are in sin is worse than those who don't forgive. Mas ambos não estão em um nível de fé suficiente. But both are not in a sufficient level of faith. E depois nós temos também aqueles que guardam ressentimento. But then we have those who hold resentment. Imagine que se nós não conseguimos perdoar hoje, temos alguma dificuldade. Imagine if we cannot forgive them today, we have some difficulties. Ou se nós guardamos ressentimento de problemas passados, Or if we hold resentment from past problems, nós não estamos em um nível de fé suficiente para dizer que a nossa saúde espiritual está boa. we are not in a sufficient, a higher level of faith to say that our spiritual health is good. Então, esse é um momento muito especial para que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração e praticar a cura. So this is a very special moment where Jesus can go into your heart and work a cure. Mas depois nós encontramos, irmãos, ainda, eu gostaria de citar aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 17, 4 e 5. Nós não vamos ler. Esse texto é aquele texto em que, vocês vão lembrar, que o Senhor é questionado sobre quantas vezes nós devemos perdoar. So there's a text in Luke chapter 17 where we see Jesus being questioned on how many times we need to forgive our others. Então, a quantidade é bem considerável, porque o Senhor diz que nós devemos perdoar 490 vezes por dia. And the amount of times that we need to forgive them is very considerable. He says that we need to forgive them 499 times a day. E para provar a minha tese, no versículo 5, os discípulos dizem o seguinte: Senhor, acrescenta a nossa fé. And to strengthen my thesis, we see the disciples say, Lord, strengthen our faith. Então é necessário ter fé suficiente até para perdoar. So what we see here is that it is necessary to have faith strong enough to even forgive. Ok, indo mais adiante, nós encontramos aqueles que estão na igreja desanimados e aqueles que estão sem esperanças. And moving forward, we also find those who are inside the church but feeling discouraged or even hopeless. Poderia ser estranho para você chamar uma pessoa que está desencorajado ou mesmo desanimado um fraco na fé. It seems strange for you to call those who are discouraged or hopeless, to call them weak in faith. Mas quando você olha para a nossa fraqueza e não consideramos a Deus como tendo poder para nos trazer ânimo, But when we look within our own weakness and we don't see God as a source of strength to bring us joy, isso quer dizer que nós não temos fé suficiente em Deus. that means that we don't have sufficient faith in God. Nós temos uma orientação rápida para essa categoria, todas essas categorias aí de pessoas. But we have a quick orientation for all of these categories of people. O que você deve fazer? What should you do?
buscar santificação. Seek holiness. E a fonte da santificação nós temos 3 que só Deus pode prover. And the source of this holiness are 3 that only God can provide. Primeiro a palavra, segundo o Espírito e terceiro o sangue de Jesus. First is the word, second is the spirit, and third is the blood of Jesus. Você percebeu que essas 3 coisas ninguém pode prover? Have you noticed that these 3 things nobody else can provide? Somente Deus pode providenciar isso para nós. Only God can provide this to us. Isso quer dizer que você deve mergulhar na palavra, mergulhar no Espírito e contar com a lavagem do sangue de Jesus. This means that you need to dive deep into the word, dive deep into the spirit, and be covered by the blood of Jesus. E para essa última parte você me questiona como que eu vou ser banhado no sangue de Jesus. And in this last part you may question, how am I going to be covered by the blood of Jesus? Quando você nasce de novo, o Senhor te banha naquele sangue que pode limpar todo o pecado. When you are born again, you can be bathed in the blood that can purify you from every single sin. A segunda orientação é que você tenha fé suficiente para se lançar nos braços do Senhor. The second orientation is that you may have sufficient faith to jump into the arms of Jesus. Então eu começo a confabular, eu começo a pensar aqui em algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu confiei e me lancei nos braços do Senhor. So I started thinking about some things in my life where I trusted God and I leapt into His arms. E uma das coisas que aconteceu foi muito interessante. Eu tive uma experiência assim e agora eu trago para os irmãos. And I had an experience that was very interesting and I want to share with the brothers. Eu estava em uma festa na igreja onde o meu pastor levou a sua netinha, bem pequenininha. I was at a party where the pastor brought his little niece with him. E aquela menina foi colocada em cima da mesa e eu estava próximo da mesa. I'm sorry, his granddaughter. And that granddaughter was put onto the table and I was sitting close to her. E de repente, sem esperar, ela pulou da mesa nos meus braços. And all of a sudden, without any warning, she just leapt off the table into my arms. E nós tínhamos uma distância até boa. And we had a pretty good distance. Ela não pensou 2 vezes para pular nos meus braços. Ela acreditou que eu ia segurá-la. She didn't think twice about leaping into my arms. She believed that I would catch her. E eu guardo isso como um exemplo de fé até hoje. And even to today, I guard this as an example of faith. Porque nós não pulamos literalmente de uma escada. Because we don't literally leap from a stair. Nós não pulamos de algum local que pode nos oferecer algum risco. We don't leap from a place that can offer us some kind of risk. Mas pular nos braços do Senhor, nós temos 100% de segurança. But when we leap into the arms of God, we have 100% security. Então agora você entende porque nós não entregamos o nosso problema para Deus? So now do you understand why we do not bring our problems to God? Nós guardamos o ressentimento, a falta de perdão e nós guardamos os problemas no coração? We hold this resentment or lack of forgiveness and we put it all inside our hearts. Porque nós não confiamos inteiramente em Deus em jump into His arms. Because we don't fully trust in God e pulamos para os seus braços. Então aqui nós temos mais uma orientação. Deixar imediatamente essa questão de imediatismo dessa geração, por exemplo. So now we also come into the third guidance here, where it says of leaving this need of right now of this generation. Muito bem, por quê? Porque as pessoas querem as coisas hoje e hoje eles não querem para amanhã. Because they want things today and today they want things. They don't want the things for tomorrow. Então eles não confiam em Deus e esperam em Deus. So they don't trust in God and wait in God. E a quarta coisa que eu gostaria de deixar como orientação é deixar a murmuração e exercitar a fé. So the fourth orientation that I would like to leave is to stop the complaining and the lack of exercising the faith. E a segunda parte dessa mensagem é quem devemos ser, porque a primeira nós temos a definição de quem são os fracos na fé. Agora, quem somos nós? So the second part is who should we be? Because the first part we talked about who are those who are weak in faith. But now let's focus on who should we be? E agora, nos textos paulinos, ele vai começar dizendo o texto assim, quando ele vai falar para nós, ele diz: irmãos. So when Paul starts writing his letters, he says, brethren.
Então, ele está querendo dizer o quê? Que ele considera que nós somos irmãos. So what does that mean? That means that he considers us brothers and sisters. E uma coisa interessante que eu vejo em Paulo, ele nunca nos puxa para baixo. And that's something I noticed in Paul. He never brings us down. Porque quando ele fala conosco, ele fala considerando que nós somos alguma coisa boa. Because when he talks to us imagining that we are somebody good. Então, no texto que você está acompanhando aí, a primeira coisa que nós devemos ser é irmãos. So when we see this text, the first thing that we need to be is brethren, brothers and sisters. E a segunda coisa, ser fortes, And the second thing is to be strong, para suportar aquele que é fraco na fé. to support those who are weak in faith. Também nós devemos ser espirituais, porque ele nos considera espirituais. And also we need to be spiritual because he considers us spiritual. Outra coisa que ele vai dizer em alguns textos é que nós, depois de sermos irmãos fortes e espirituais, nós fazemos parte do que nós chamamos de igreja. Nós somos igreja. So another thing that he considers us after we are considered as brothers, strong and spirituals, is that we are something called the church. Então, uma frase que eu acho interessante é quando um autor inglês, William Temple, ele disse: "The church is the only association that works for those who are not associated." And an interesting quote that I found is from a philosopher named William Temple, and he says, a igreja é a única associação que trabalha com aqueles que não são parte da associação. É isso, nosso trabalho é trabalhar para aqueles que são fracos. Our job is to work for those who are weak. Mas eu trouxe esse copo aqui, os irmãos podem pensar, ele bebe muita água, é por isso que tem esse copo aí? Não, é porque eu só quero demonstrar aqui alguma coisa que nós devemos ser também, olha aí. So I brought this cup up here, and you might think that I brought this cup because I drink a lot of water, but no, it's because I want to show what we need to be. E a Bíblia vai dizer que nós devemos ser o quê? Sal da terra. And the Bible says that we need to be salt of the earth. Eu trouxe aqui também um ovo para vocês terem uma experiência. And I also brought an egg for you to have an experience. Se eu colocar esse ovo aqui dentro dessa água, ele vai para o fundo. If I put the egg inside the water, it will sink down to the deep. E isso é natural. Agora, And that's natural, but se eu colocar aqui algumas colheres de sal dentro dessa água, if I put some spoonfuls of salt into the water, o que vai acontecer é que daqui a algum momento, what you're going to see is that here in some moments, esse sal tem a função de tirar o oxigênio dessa água. the salt has a function of taking the oxygen out of the water. Então, entre as funções que você conhece do sal, So through the lessons that you know about salt, ele também tem a função de tirar o oxigênio. he also has the function of taking oxygen out. Isso quer dizer que se a igreja é o sal da terra, So this means that if the church is the salt of the earth, ela deve ser desprovida de orgulho. it needs to be emptied out of pride. E quando nós somos desprovidos de orgulho, And when we empty ourselves from pride, como sal da terra, as salt of the earth, nós temos condições de tirar alguém que está no fundo do poço e trazer ele para cima, fora do poço. we have a conditions of taking somebody who is in the bottom of the well and bring them out of the well. E muitas vezes nós pensávamos And many Que os- times we thought que o sal era só para quebrar o gelo nas ruas. that salt was only to break the ice on the streets. Não, você tem condições de tirar alguém que estava no fundo e trazer ele para a superfície. No, you have the conditions of bringing up somebody who's in the depth of the well and bring him out of that well. Você pode perceber que você não fez o trabalho completo, You can see that you didn't do the full work. mas só que a pessoa agora tem um pouco de tempo para respirar. But now that person has a little bit of time to breathe. Você está fazendo a obra de Deus. You're doing the work of God. O restante do trabalho e tirar ele daqui, Deus é quem vai fazer. The rest of the job to get him out of there is God's. Então, nós somos igreja e sal da terra. So we are the church, we are the salt of the earth. E aí nós temos agora a próxima parte, que é Sorry, now we have the next part, which is dividida em duas partes, que a primeira parte é o que nós devemos saber. also broken into two different parts. So this next one is, what do we need to know? E a segunda parte é o que nós devemos fazer. And
And the second part is what we need to do. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui e saber, So the first thing that we need to understand and to know que se você está lidando com pessoas que estão doentes espirituais, is that if you are dealing with people who are ill in a spiritual sense, você também pode ser ferido. you can also be hurt. Então espere isso acontecer, So you can expect that to happen. porque pessoas feridas ferem as outras. Because hurt people hurt people. Por causa dos seus traumas, por causa das suas amarguras. Because of their trauma and their bitterness. E eles não esperam que você entenda isso. And they don't expect you to understand É this. você que é sábio em Deus deve saber isso. It's you who is wise in God that needs to understand this. E uma frase que eu coloquei aí para que você entendesse isso é que nós não controlamos o que fazem conosco, mas sim como reagimos com o que fazem conosco. And a phrase that I put up here for us to really understand is that we cannot control what they do to us, but we control how we react to what is done to us. Então você às vezes foi ferido dentro da igreja e não entendeu ainda. So maybe you were hurt inside of the church and you still don't understand why. A culpa não é sua e nem da pessoa, é da ferida que tem nela. The fault is not yours, and it's also not the person. The fault is for the hurt that's inside of them. Dentro ainda desse contexto, você vai ter a palavra de Deus falando para você que nós estamos em uma batalha. And within this context, we're also here, the Word of God says that we are at battle. E essa batalha, ela nos oferece 3 opositores. And this battle offers 3 oppositions. Primeiro, o mundo como um sistema. First, the world as a system. E aqui eu tenho uma teoria que eu venho estudado há muito tempo. And here, I have a theory where I've been studying for a long time. Que o nosso mundo, ele é governado por psicopatas e também pessoas que querem nos controlar a todo custo. That I believe that this world is controlled by psychopaths and those who want to control us at every possible manner. Se você já ouviu falar de pessoas narcisistas, Have you heard about narcissistic people? a maior parte delas não estão matando por aí. Most of them are not going around killing people. Não, elas estão tentando nos controlar. No, they're trying to control us. Então, quando eu vejo a palavra de Deus vai dizer: o mundo jaz no maligno. So when I look into the Word of God, and the Word of God says the world already belongs to the evil one. E o espírito do anticristo já opera na terra. And the spirit of the Antichrist already operates on earth. Então esse é o primeiro opositor, o sistema. So this is a first opposition, the system. E depois que eu estava ouvindo um especialista em neurociência da Harvard chamado Carlos Sherman, So as I listened to Carl Sherman, who is a neuroscientist from Harvard, ele disse que os psicopatas escalam as hierarquias públicas e privadas. that he said that psychopaths, they climb the hierarchies that are public and private. E ouvindo outros neurocientistas e pesquisando para essa mensagem, eles também concordam que a maioria dos psicopatas estão na política. And listening to other neuroscientists, they agreed that the psychopaths are in a political system. Então o papel deles é causar divisão entre nós. So their role is to cause division among us. Isso é que o mundo faz com a igreja. That is what the world does with the church. O segundo é a carne. A carne, isso, the flesh. The second is the flesh, a carne. Muito bem, a carne aqui no caso é o orgulho e o egoísmo. The flesh in this case is the pride and the selfishness. E depois o outro inimigo, são 3 inimigos, o diabo. And there are 3 enemies. The last enemy is the devil. E por que eu coloco ele por último? Porque muitas vezes nós colocamos a culpa de tudo no diabo. And the reason I put him last is because sometimes we put the blame for everything that happens on the devil. Quando muitas vezes a única coisa que ele faz é usar o orgulho e o pecado que está no nosso coração. When a lot of times the only thing that he does is use the pride and selfishness that's already in our hearts. Eu trouxe um vídeo, não sei se já está no jeito, para vocês entenderem o trabalho do inimigo. I brought a video to show how the enemy works. Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas
seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou e veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo, discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existir. So, as you can see, the devil uses a very good strategy, Como nós conseguimos ver, o diabo usa uma estratégia muito boa, which we call divide and conquer. que nós chamamos de dividir e dominar. I was a police officer for 12 years in Brazil. Eu era um policial por 12 anos no Brasil. So I know that if we can divide the enemies, Então eu sei que se nós conseguimos dividir os inimigos, nós temos vitória contra ele. we have victory over them. Então o inimigo, ele vai usar as nossas próprias fraquezas So the enemy will use our own weaknesses para nos destruir. to destroy us. Então é isso que nós devemos saber. Agora o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? So that's what we need to know. But now what do we need to do? What's our necessary attitude? E isso está bem provado aí nos textos bíblicos que eu não preciso ler. A primeira coisa, So this is very present in the verses that we read, and I don't need to go over again. So the first thing that we read, aceitar. accept. Aceitar é a questão de nós olharmos para o fraco e dizer assim: eu te aceito ainda que você tenha suas falhas.
Accepting means that I look to those who are weak and I say, I accept you, even though you have those weaknesses. Porque biblicamente nós entendemos que é fácil amar quem nos ama. Because biblically speaking, it's easy to understand that it's very easy to love those who love us. Mas a prova da fé é amar os nossos inimigos. But the proof of faith is to love our enemies. E depois nós temos a palavra suportar. And then we have the word of support. Esse suportar aqui é também quando nós aconselhamos, nós ajudamos, nós estamos dando um suporte. Support means that we advise them, we help them, we're offering some kind of support. E dentro do texto que nós já lemos, nós temos restaurá-lo com mansidão. And inside the text that we already read, we see that we can also restore them with meekness. E por último, nós temos o texto de Mateus 18:18. And lastly, we have in the text of Matthew 18:18, que é muito confundido com a autoridade que nós temos na terra dada por Deus. which is often confused with the authority that we have on earth given by God. Quando o contexto, na verdade, está falando de perdão, concordância e comunhão. When the text in truth is talking about forgiveness, agreement, and fellowship. Nós não podemos ter uma igreja e não entendemos ser cristão We cannot be a church and not understand that to be Christian sem comunhão. Without having fellowship. Eu sei que nós temos comunhão suficiente nessa igreja, I know that we have sufficient fellowship in this church, mas às vezes você tem alguém do seu lado, próximo de você, but maybe you have somebody who's sitting right beside you que precisa da sua ajuda. that needs your help. Então nós temos a conclusão So we have the conclusion que vai nos ajudar that will help us a como fazer isso. in how to do this. E a primeira coisa é oferecer a Ele, a Cristo, o que Cristo tem dado para nós. So the first thing is to offer to them what Christ has offered to us. E o que Ele deu para nós foi o caráter dele. And what he has given us is his character. Está em Gálatas 5, 22 e 23. It's in Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Que nós chamamos o fruto do Espírito. Which we call the fruit of the Spirit. Então, primeira coisa, invista no fruto do Espírito. So the first thing is invest in the fruit of the Que Spirit. tem 9 virtudes e você pode buscar o texto e ler. Which has 9 virtues and you can seek that text and read it. E a segunda coisa é ganhar as pessoas pelo nosso exemplo. And the next thing that we can do is to win them over through being a good example. Porque através do nosso exemplo, nós podemos reeditar emoções negativas, ruins. Because through being a good example, we can re-edify negative emotions that's within them. A psicologia vai dizer que uma pessoa, quando tem muitas experiências ruins, Psychology will tell you that when somebody has many negative experiences, e depois ele é mergulhado em muitas experiências boas, and when he's dumped into a lot of good experiences, ele pode mudar a sua mente para uma disposição positiva. he can change his mind to have a positive method of thinking. Então, aonde você está, na família, no trabalho, na igreja, So wherever you are, if it's within a family, with church, or at work, ou na escola, or at school, você pode influenciar pessoas, colocando eles para mergulhar em situações positivas. you can influence them by having them dive into positive situations. Para que ele possa quase apagar as memórias negativas. So he can almost erase all these negative memories. E então nós concluímos, pedindo para os irmãos se colocarem em pé, So we would like to conclude asking every brother and sister to stand up. com o resultado disso. What's the result of this? O resultado disso é um milagre que vem de Deus. The result of this is a miracle that comes from God. No Salmo 133, In Psalm 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. how good and pleasant it is that brothers live in fellowship. Então, se essa mensagem ela tocou o seu coração em algum dos pontos, So if this message touched your heart in any of these points, o Senhor ele falou com você aonde você necessita. the Lord spoke to you where you need
spoken to. Eu não estou dizendo que você está fraco na fé, I'm not saying that you're weak in faith, mas eu sei que muitos podem se identificar com alguns desses detalhes. but I also know that a lot of us can identify with some aspects of these details. Mas para aqueles que não se identificam com a condição de ajudar os outros. But those who do not identify with any of these conditions identify with being in a position to help those. E depois todos nós nos identificamos com a conclusão. So then all of us can identify with the conclusion. Ó quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. How good and pleasant it is that we live in fellowship. Então nesse momento eu gostaria de orar por você. So at this moment I would like to pray to you. E eu sei que nesta noite você ouviu uma mensagem, So I know that tonight you heard a message, de repente um tanto quanto instrutiva. maybe that's even very instructive. Mas o Senhor está aí, trabalhando no seu coração no silêncio. But the Lord is there working in your heart in the silence. E Ele agora te convida para que nós oramos juntos, And now He's inviting you so we can pray together, para que a obra possa ser completa. so the work can be complete. Você vai ter condições de se fortalecer mais, You will have the conditions to be strengthened para você e para o próximo. for yourself and for your neighbor. Vamos orar? Let's pray. Senhor Deus, Pai todo misericordioso, Dear God, all forgiving Father, nós nos colocamos à sua disposição. we put ourselves before your hand. Nós dispomos o nosso coração. We put before you our hearts. Nós dispomos a nossa mente. We put before you our mind. E nos seus pés nós rendemos agora. And by your feet we surrender A nossa mente, our mind, o nosso coração our hearts, e tudo que nós temos. and everything that we have. E nós te pedimos, Senhor, And we ask you, Lord, coloca suas mãos poderosas agora, em nome de Jesus. put your powerful hands in the name of Jesus No coração, na mente e nos nossos bens. in our hearts, in our minds, and in everything that we possess. Mas principalmente no bem maior que o Senhor nos deu. But especially in the greatest good that you have given us. Nós oramos, Senhor Deus, pela nossa família. We pray for our family, A nossa família de sangue our family, our blood family, e a nossa família de fé. but also our family in faith. Se alguém aqui entrava fraco na fé, If anybody was finding himself weak in faith, que ele possa agora encontrar em Jesus that he can now find in Jesus o poder suficiente the power sufficient para o fortalecer, tanto para ele quanto para outros também. to strengthen him for himself and also for others. Então, a partir de hoje, Senhor, So starting today, Lord, que ele possa ter uma experiência nova that he can have a new experience e sentir a sua graça e a sua presença aqui, em casa, no trabalho ou na escola. that he can feel your grace and presence here at home or at work or at school. Que esse fortalecimento de hoje, That is strengthened from today, recebido como alimento através dessa palavra, received as food from this word, possa encher a sua vida e servir para todos os campos da sua vida. can fill your life and serve in every field of your life. Nós cremos no Senhor, We believe in the Lord. nós confiamos no Senhor, We trust in the a Lord. nossa vida por completo. We're in complete control of our lives. E se nós temos aqui alguém que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, And if we have anybody here who has yet to surrender to the feet of the Lord, que essa palavra abra o seu coração e mente, that this word can open your heart and mind, e que ele seja salvo em nome de Jesus. and that you may be saved in the name of Jesus. Nós oramos em nome de And we Jesus. pray in the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Que palavra abençoadora e encorajadora. What a blessed message, an encouraging message. Obrigado, pastor Ronaldo, pela sua vida, Thank you, Pastor Ronaldo, for your life, por trazer a palavra do Senhor nessa noite. for bringing the message of the Lord tonight. Mas lembre-se, o culto não termina aqui agora. O culto não termina aqui But agora. we see that the service does not end here. Precisamos continuar exercitando We need to continue exercising a nossa fé, our faith, aquilo que ouvimos, what we heard, para que possamos continuar so that we may continue
cultivando a nossa comunhão com o Pai continuing our fellowship with the Father e com os nossos irmãos. and with our brethren. Você pode se colocar de pé para a gente sair agora? So let us stand up. Vamos fazer a nossa oração. Está a sua mão, o seu irmão, está do teu lado aí. Let's do our final prayer, holding the hands of your brother and sister who's beside you. Lembre-se que essa comunhão foi conquistada com um alto preço. Remember that this fellowship was ministered through the text. E hoje nós temos esse livre acesso a Deus, ao Pai, And today we have this free access to God the Father porque Jesus foi capaz because Jesus paid a price, e por todos. dying for all of us. Senhor Deus, Jesus, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Dear God, thank you for giving us this opportunity to be in your house. Nós te louvamos por cada vida, por cada família aqui representada por estes amados irmãos e We amigos. worship you for each life and family that's represented by each person here tonight. Obrigado, Jesus, pela tua palavra ministrada a nós, Thank you for the word ministered to us, nos encorajando, nos fortalecendo, encouraging and strengthening us, bem como nos exortando, Senhor, and also correcting us como devemos fortalecer a nossa fé em Ti, in how we need to strengthen our faith in you, como devemos amar uns aos outros, and how we need to love one another, ajudá-los, help one another, principalmente os fracos da fé. especially those who are weak in faith, Nós, ó Deus, que já estamos caminhando contigo, Pai, that we may continue walking with you, continue conosco, that you may continue being nos with us, auxiliando, nos fortalecendo cada dia. advising us and encouraging us each day, Que possamos nos sentir motivados a cada dia a buscar a tua face e a tua presença, that we may feel motivated each day to seek your face and your presence, fortalecendo sempre a nossa, strengthening our faith, depositando a nossa esperança somente em Ti, na tua palavra, so that our hope may be only in you and your word, e não nas circunstâncias que nos cercam dia após dia. and not in the circumstances that we see in our everyday life. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja reunida aqui. Father, I thank you for the church gathered here. Nós te louvamos por essas famílias We thank you for the families. e queremos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. And we ask that you may continue protecting us from every evil and from every danger. O Senhor conhece as nossas necessidades, You know our necessities. aqueles que precisam de uma porta aberta de emprego, Those who need an open door for a job. aqueles que estão esperando uma resposta da justiça, Those who are waiting for an answer for justice. aqueles que esperam algo sobrenatural na saúde. Those who are waiting for something supernatural in health. Senhor Jesus, Dear Jesus, continue cuidando, continue taking care, falando, tratando, speaking, taking care, treating, trazendo sempre essa esperança em seus corações, bringing this hope into our hearts, permanecendo firme nas suas promessas e na sua palavra. helping us stand firm in your promises and your word. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Lord, bring us to our homes in peace. É o que nós oramos. It is what we pray. E que a graça do amor de Deus Pai And that the grace of God the Father e a comunhão do Santo Espírito and the fellowship of the Holy esteja Spirit conosco hoje e para todos sempre. be with all of us today and forever. Amém Amen. e amém. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela tua presença aqui. Tenha uma semana abençoada. Você pode descer e continuar se conectando com outras pessoas, God bless you. Have a blessed week and you have fellowship downstairs. exercitando a sua comunhão. Exercising your fellowship. Quando a noite fria cair sobre mim,